Se alguém tiver qualquer dúvida a qualquer momento, avisa no chat, me interrompe, me chama, abre o áudio e fala, não tem problema, tá? Tem novidade, Lucas. Bora lá. Acho que já começou a gravação. Então, oficial, boa noite. A última matéria a gente terminou aqui com a estrutura de diretórios do Windows e ficou faltando este pedaço e é daqui que eu vou dar continuidade, tá? Processos, memória, CPU, arquivos, drivers e gerenciador de processo. Então, beleza. Bom, para o processador, todo programa que está em execução é um processo. Ok? Então, eu tenho um arquivo, um executável, um arquivo binário. E aí ele está instanciado. Vocês conhecem o conceito de instância? Sim ou não? Vocês sabem que a aula funciona melhor quando vocês interagem, né? Ô, professor, eu não conheço não esse conceito aí. Oi? Eu não conheço esse conceito. Pô, você abriu o áudio só para falar que não conhecia? Aham. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Instância é a execução de um determinado código. Por exemplo, quando a gente está falando em orientação a objeto, e aí você fez seu código, preparou seus objetos, quando o objeto entra em execução, ele vira uma instância. É uma execução de um determinado bloco de código, ou de um sistema, ou de um objeto. Então, veja aqui na minha tela. Eu vou abrir o Explorer, tá certo? Vou fechar aqui. Estou abrindo aqui o explorador de arquivos, né? E aí, olha só. Abrindo o explorador de arquivo pela primeira vez, e estou aqui no disco C. Tudo bem? Vou abrir uma segunda instância do explorador de arquivos e deixar aberto no meu pendrive. Eles não necessariamente, veja, é o mesmo programa, é o mesmo código, mas ele não está no mesmo tipo de execução. Esse aqui eu posso, por exemplo, até mudar a forma de exibição dele, né? Então, esse aqui nem tem o painel lateral e ainda tem o painel de detalhes. Nessa instância, ele está desta forma. E nesta pasta. Nesta outra instância, ele tem aqui o painel lateral e mostra os arquivos aqui em detalhes. Esse aqui está mostrando, essa outra instância mostra, por exemplo, ícones grandes, né? Então, cada instância tem suas próprias propriedades, mesmo que seja do mesmo código, mesmo que seja do mesmo programa. Tá claro que é uma instância? Vou abrir uma terceira instância. Tá aqui a execução dele, a execução do Explorer. Tudo bem? Tá claro que é instância? Se sim, dá um joinha. Beleza, eu vou seguir. Quando a gente trabalha com orientação a objeto, e você tem lá seus blocos de código, e o seu objeto está em execução, ele também vira uma instância, é o nome oficial, tá? Para execução de códigos, de objetos. Então, vamos lá. A gente falou dos processos, da memória, do CPU, dos arquivos e drivers, e esse foi falei errado, desculpa. Esse foi justamente a parte final da última aula, né? Então, eu começo por esse pedaço, e aí ele entra aqui no nosso roteiro de hoje. Para o processador, cada programa, cada executável, cada arquivo binário, cada arquivo que pode ser executado, ele é carregado na memória RAM
E para o processador, ele é entendido como um processo. Tudo que você vê em execução no seu computador ou no seu celular, que não deixa de ser um computador, tudo que está em execução para o processador é um processo. Tudo bem? Então, são arquivos executáveis de tipos distintos, mas são executáveis. E tudo que está em execução está na memória RAM. E para o processador, isso é um processo. Tá claro? Se sim, joinha. Beleza? Então, vamos embora. E aí, no Windows, a gente tem o gerenciador de processos, que eu vou usar Ctrl Shift ESC. E aí eu vou fazer aqui, abrir minha câmera. Fazer o... Mostrar aqui o meu teclado. Estão vendo aqui meu teclado? Dá para ver? Tá sim. Aqui, ó. Ctrl Shift ESC. Com esse aqui, eu consigo ver o meu gerenciador de tarefas, que é o mesmo gerenciador de processos. Tudo bem? Então, Ctrl Shift ESC, você abre ele. Uma outra forma seria fazer Ctrl Alt Del. Normalmente, Ctrl Alt Del você faz com duas mãos, mas tudo bem, vamos embora aqui. O Ctrl Alt Del vai dar essa tela aqui, a tela azul. E aí você pode vir aqui, ó, gerenciador, deixa eu ver se eu... Ah, aqui, pronto. Gerenciador de tarefas. Tudo bem? Com Ctrl Alt Del. Mas o jeito mais rápido, o jeito mais fácil, Ctrl Shift ESC, ele já brota direto ali na tela. Vocês ainda estão me escutando bem? Tudo certinho? Dá um joinha rapidão. Beleza. Então vamos lá. A gente abre o gerenciador de tarefas ou gerenciador de processos, que, né, o processador, tudo é um processo. Agora ele chama de tarefas, porque ele tem algumas coisas que ele quer facilitar a vida do usuário no Windows. Por exemplo, os diretórios, para o usuário, ele começou a chamar de pasta. Até para abrir um novo, ele faz um novo pasta. Mas o nome desse lugar onde eu guardo arquivos dentro é um diretório, ok? E os processos, ele está chamando de tarefas, porque ele quer deixar numa linguagem mais humana, né? Então, vamos lá. E aí, nosso gerenciador de processos, ele vai mostrar lá quais são os aplicativos que estão em execução, abertos por mim ou não, ok? Então, assim, todo mundo que abre um programa dentro do computador, ele trata como se fosse um usuário. Não importa se é do usuário administrador, do usuário que eu estou logado, que é o usuário do nome usuário, né? Não importa, tá? Tudo ele trata como se fosse tal usuário abriu tal processo. É assim que o computador entende, tá? Então, você consegue definir quais são os aplicativos por usuário, por quantidade de uso do processador. Deixa eu ver se tá... Dá para ver bem daí? Quantidade de uso que cada um tem do processador, quantidade de uso que cada um tem da memória, quanto que eles estão usando do HD. Um detalhe, o Windows 10 foi feito para trabalhar com HD do tipo SSD, como é esse que eu estou usando aqui no caso. Se fosse um HD normal, daqueles mecânicos, né, ele ia estar com certeza no 100% do disco, porque ele usa muito, muito, muito do HD mecânico. O SSD, ele é até 10 vezes mais rápido que um HD normal.
Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu consigo, clicando, selecionar da mesma forma que a gente fazia lá no gerenciador de arquivos. Eu consegui escolher qual tinha o maior tamanho, qual tinha o menor tamanho, qual tinha a data mais recente, qual tinha a data menos recente. Aqui eu escolho quem usa mais CPU, ok? Quem usa mais o meu processador, quem usa mais ou menos memória, quem usa mais ou menos o funcionamento do meu disco, quem tem o maior tráfego de dados na minha rede. Então, olha aqui minha máquina. Quem está torando na minha memória? É o Google Chrome. Quem é o segundo que está arrebentando a memória? É o Teams. Olha, se é o Teams, passou à frente, continua lá estourando. E quem está usando o meu processador? Subsistema do spooler de impressão. Usa muita energia. 1/3 do meu processador está para impressão. Que coisa ridícula. Esse driver aqui está com problema. Vamos lá finalizar tarefa. Então, aqui no gerenciador de tarefas, eu não só tenho a possibilidade de ver a utilização de cada item. Olha aqui, o Google Chrome, que todo mundo fala, pô, o Chrome arrebenta de usar memória. É verdade, olha ele aqui, ó. Né? Então vamos abrir a instância dele, olha só. O Chrome, olha quantas instâncias esse Chrome tem de execução. O Opera, inicialmente, ele era um navegador Java para celular e tal. Ele tem, por natureza intrínseca, ser mais leve. É um bom navegador, o Opera. Bom, o Chrome, o que acontece? Ele tem um monte de página aberta. Cada página ele trata como um processo separado. O Teams, olha só quantas instâncias, quantas execuções distintas do próprio Teams tem nesta máquina. O Chrome tem um detalhe, eu vou até aproveitar para mostrar para vocês que isso é uma coisa que muita gente não mostra, é uma dica bacana. Quando você clica aqui na opção do Chrome, vocês estão vendo a minha tela ou travou? Dá para ver, né? Aqui, ó, no configurações, essa é a dica muito legal, vocês podem fazer em casa que vocês vão ver a velocidade do Chrome vai mudar brutalmente. Aí você vem aqui, ó, abrir, ó, de novo, hein, ó, eu venho aqui nas 3 pontinhos, né, do menu sanduíche, configurações, aí ele cai nessa tela aqui. Você desce tudo, lá embaixo tem avançado. Aí você desce tudo de novo, tem esses 2 caras aqui que vão estar ativados assim, ó. Você desativa e ele pede para reiniciar. É brutal a diferença, é muito, muito, muito gritante a diferença de velocidade do seu navegador. Bom, quem não pegou esse caminho, revê o vídeo depois, tá bom? Vamos embora. Então, falando aqui do gerenciador de tarefas, eu tenho algumas possibilidades aqui. Uma delas é de pegar, por exemplo, esse aqui está comendo muita memória, vou fechar ele. Aí você vem, botão direito e finaliza a tarefa, ok? Mas é uma tarefa estranha, eu não sei o que é isso aqui. Você pode pesquisar ele online. Mas eu quero ver em que lugar que ele está salvo no meu disco para eu poder espiar. Abrir local do arquivo. Aí você olha, tá dentro. Tá dentro da System32. Então, bom, talvez seja um arquivo do sistema, né? Mas por que talvez, professor? Porque os vírus também vêm aqui para dentro. A pasta System32 é onde ficam os executáveis e os DLLs, as bibliotecas do próprio Windows. E aí os vírus vêm morar aqui dentro. Bom, olha só, o Chrome está me exigindo muita memória. Vou encerrar ele. Eu venho aqui, ó, finalizar tarefa. E ele vai ser fechado. Uma coisa muito legal, eu consigo ver nessa guia desempenho a utilização. O que deu pico, que hora que deu pico, né, qual foi a utilização, quanto tempo essa máquina está ligada, o histórico dos aplicativos que consumiram mais, quanto que usou tempo de CPU. Este outro aqui mostra as coisas que carregam junto do Windows. Deixa eu ver se aparece. Essa barra aqui me lasca, que ela fica na frente e não deixa eu clicar.
Bom, aqui estão os programas que são preparados para carregar junto do Windows. Esses dois aqui, eu não faço ideia do que sejam. Esse aqui, eu sei que é alguma coisa do certificado digital e tal. Mas vamos ver. Por exemplo, pesquisar online. Não aparece aqui. Eu não achei o que ele é. Quando você vê uma coisa assim, que está carregando junto com o sistema operacional que você não conhece, desativa. Porque tem a chance grande de ser algum tipo de vírus. Tudo bem? Aqui, ó. Ele Professor, mostra. deve ser alguma coisa a ver com a impressora. Ah, possível, possível. Até porque o meu spooler estava estourado, lembra? A hora que eu abri aqui, o spooler de impressão estava lá em cima. Aham. Ô, Leniane, como é que você fez isso? Abre o áudio aí. Quem levantou a mão aqui? Leniane, pode falar, Leniane. Abre o áudio aí. Tem nada não, Daniele. Tava gravando, tá tranquilo. Quem foi que falou que tinha possibilidade de ser alguma coisa com a impressora? Foi eu, Yuri. Ô, Yuri, eu acho muito inteligente a sua observação, considerando que o spooler estava com o índice alto e essa máquina que eu estou usando era uma máquina que ia gerar etiquetas para uma empresa e tal. Então pode ser que ela já estivesse alguma coisa já preparada nesse sentido para estar trabalhando, né? E aí, no fim, ela acabou não indo para onde ia, mas a gente viu lá, né, olhando os processos, que o spooler de impressão estava torado lá, gastando bastante processamento e memória. Então, a sua observação foi muito boa, viu? Parabéns. Valeu, você, nós. Então, olha só. Boa noite, professor. Oi, Leniane? Isso. Então, É, professor, pode me... eu fui mexer nessa barra de tarefas porque meu computador estava muito lento. Ela ficou toda escura. Aí tive que ligar, desligar, eu também nem mexo mais. Mas você deixou ela oculta? O que você fez para ela sumir? É assim, o senhor estava falando de fechar o Chrome, né? Que ele consome muita... Eu não sei falar como, né? Mas... Memória. Isso. Aí eu vou fechar. Só que tem um monte lá, igual você estava mostrando. Tem Sim, coisas que eu não sei para que serve, sim. né? E aí eu só fecho só o Chrome, as coisas que eu sei que pode, o restante eu deixo. Mas Mas é que eu não olha só mexo mais, quanta não. coisa tem aqui que são coisas do próprio sistema, tá vendo? Isso. E, e assim, às vezes a gente não tem muito como saber se não for por questão de experiência, né? Isso. Aí você fechou uma delas e parou tudo? Isso. Eu não sei o que eu fechei, professor. Só sei que eu fechei. Aí esses monte aqui, ó. Isso tudo que o senhor está mostrando aqui, eu fui e Aham. fechei. Aí tem uns que não deixa fechar, né? Que ele fala Aham. que você não Sim, tem sim. permissão. E o que eu acho que foi o Windows Explorer que eu consegui fechar. Ah, Aí foi que a tela ficou toda preta. o Windows Explorer, ele não é só a barra. Olha só, ele não é só o explorador de arquivos, tá?
além de ser o explorador de arquivos, ele é o executável responsável por essa barra aqui do sistema, que tem o menu iniciar, e ele também é toda a interface gráfica do sistema operacional. Quer ver? Eu vou abrir no registro do Windows. Muito bacana essa oportunidade para eu mostrar. Mas só de reiniciar volta ao normal, tá bom, Eliane? Pode ficar tranquila. Foi, aconteceu isso. Eu tive que reiniciar ele para ele voltar, ele voltou. Volta ao normal. Olha aqui, ó. Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, WinLogon. E aí tem essa chave aqui, ó. Explorer.exe. Vocês conhecem esse nome? Shell? Não. Não, conheço. Ô, louco, a gente falou dele na aula. Como é que vocês não conhecem? Quer me quebrar? Não, professor. Aí vocês vão enfraquecer a amizade, poxa vida. Caramba. Eu tô sendo sincera, eu pelo menos não. Ó, tem o núcleo do sistema operacional, tá bom? Em cima do núcleo, acoplado a ele, está o Shell. É a concha de aplicativos que faz uma interação com o núcleo do sistema operacional. Então, eu tenho lá o núcleo do sistema, e aí eu tenho o Shell. Em cima do Shell vão os outros programinhas. Então, aqui em cima do Shell, eu vou ter lá o bloco de notas, vou ter o meu Teams, vou ter o Explorer, vou ter o meu navegador de internet. Todos os outros programas conversam com o Shell. O Shell acessa e conversa direto com o núcleo do sistema operacional. Shell, em tradução literal, é concha. Tudo bem? Tudo bem, professor, entendi. E aí, o que acontece? O Abner falou que quando ele tinha um PC muito ruim, ele fechava o Explorer para o jogo rodar melhor. O que ele fazia? Ele fechava o Shell, que é essa interface toda do sistema operacional, né? E deixava só a imagem do jogo rodando. Justamente ele tirava a interface do sistema operacional, né, do Shell, e deixava rodando. Então, olha só, o Explorer exe, ele é responsável por toda essa interface, essa estrutura que conversa com o núcleo do sistema. Ele não é só o gerenciador de arquivos, ele não é só a barra do menu iniciar, ele é toda a concha que interage com o núcleo. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Professor, o que acontece se fechar o Explorer? A máquina para de funcionar, você fechou o shell. Pode ser que ele reinicie, ou pode ser que você perca o menu iniciar. Quer ver? Vamos fazer aqui. Mas como que o Abner rodou o jogo? Eu fechei. Dá para ver minha tela? Tá. Tipo, ele só fechava, mas aí depois eu consegui executar de novo na. Olha lá. Eu tô sem menu iniciar. Você tá vendo aqui embaixo? Tô vendo agora. Nossa, que loucura. Já foi pro saco. Não tem menu iniciar. Mas aí, ó, eu não consigo nem fazer o Windows Run para rodar de novo. Fechei agora. Dar um botão direito para executar nova tarefa. Eu consigo, com o atalho, chamar o gerenciador de tarefas, e aí eu posso aqui executar nova tarefa. Fazia bem isso aí mesmo. Ele para tudo. Aí tem que digitar certo, né? Senão não vai. Executar nova tarefa. Lembra que eu disse que só uma barrinha já resolve? E aí, olha só, ele abriu o Explorer, mas não abriu o Explorer, a barra do menu iniciar. Agora abriu. Eu chamei o Explorer. Então, se a gente vier aqui no gerenciador de tarefa e fechar o próprio Explorer, eu fechei a concha do sistema. Eu fechei tudo que interage com o núcleo. Tá bom? Ah, beleza. E aí, tudo bem. Você tirar coisa daqui não é nenhum problema. Você só fecha o que está sendo executado. Na verdade, nada vai ser apagado. Então, você pode fazer teste, ver o que o seu Windows precisa ou não precisa para funcionar. Pode sem medo nenhum. Né? Eu gostei muito da atitude da Liliane, que ela meteu as caras, foi lá e fez. Eu achei isso legal. Né? A gente não pode ter medo de mexer no computador, porque é a gente que vai se virar para arrumar. Né? Então, é muito massa, cara. Eu gostei da atitude dela. Foi lá, meteu as caras e fez.
Aí depois é só reiniciar. Mas é daqui, tá? Em outros lugares do sistema não pode sair apagando assim, não, que dá ruim. Tudo bem? Estamos combinados? Então, eu apaguei, professor. Teve que reiniciar, né? Não, aí ele entrou, ele ficou sem funcionar, meu genro teve que colocar todos os drives todinho, porque eu apaguei tudinho, Não. pulsando. Tendo aqui da barra do gerenciador de tarefas, ok. A pasta System32, que é a pasta onde ficam os executáveis do Windows, aqui você não pode apagar nada, não. Aqui o Eu bicho pega. apaguei, eu apaguei. Você apagou daqui? Paguei. Não, já tem um tempinho. Eu fuçando, tava apagando, né, coisas que eu achei que não prestava, que não prestava no computador. Aí apagou tudo. Aí ele não pegou mais. Aí Aí meu foi genro de teve. novo, né? Sem medo de ser feliz. Porque é justamente a gente dar essas cabeçadas faz parte do nosso aprendizado. Você não pode ter medo de mexer no computador, não. Agora eu não faço mais. Agora eu não Faz mexo mais. quantas vezes que tiver que fazer. Arruma uma instalação de Windows em CD ou em pendrive, mas mete as caras. Não fica com medo de mexer, não. Tá É bom? porque ele tá muito cheio. Eu acho que ele tá com vírus. Aí eu Uhum. não sei tirar o vírus. Aí eu fico lá tirando tudo que eu acho que não serve. Aí eu faço essas cagadas, falar bem assim. Acontece. Não se abala, não, porque acontece. É normal. A Tá gente bom, tá aí para aprender, né? Ninguém nasceu sabendo tudo. tá bom. Obrigada, professor. Tamo junto. Ó, então vamos lá. Eu tô aqui com o Teams. Eu vou fechar ele porque ele tá, olha só, ele tá me arrebentando a máquina aqui, ó. Tá vendo? Ó, quase 800 MB de memória. Eu tô vendo que alguma coisa tá travada. Como eu tô com a live aberta no celular também, então eu vou finalizar o Teams e a tela vai travar para vocês. Mas eu tô aqui, tá? A tela vai travar um pouquinho, eu acho. Fechei o Chrome e fechei o Teams. Vou abrir ele de novo. Vocês estão me vendo, né? Sim. Sim. Pô, tá aí uma coisa que para mim não faz sentido. Como é que o Minecraft, que é um jogo que é tudo quadrado, gasta tanto de placa de vídeo, de processamento, de memória? Não faz sentido. Se fosse uma renderização de partículas com 1 bilhão de detalhes, mas não é. Eu sei que gasta. Bom, deixa eu ver aqui. Já voltou a tela. Voltou a tela? Vocês estão enxergando? Sim, professor. Sim. Belezinha. Vamos embora. Então, Ctrl Shift S, que eu abro meu gerenciador de tarefas, que eu posso ver quem está. Olha só, esse bicho aqui só cresce. Já está usando quase 1 GB de memória e não para. Talvez seja por conta da gravação do vídeo, né? Ele deve estar armazenando-se em memória RAM. É legal que aqui dá para ver em tempo real como é que está a utilização, tá vendo? Tanto da Wi-Fi, quanto do disco, quanto da memória. O Chrome usa bastante. Mas se fizer aquela alteração que eu mostrei no Chrome, vocês já vão perceber que ele fica bem mais leve e usa menos memória. Com licença, professor. Oi. Deixa eu te uma última dúvida. Por que o Teams, não, ele sempre está abrindo agora direto? Eu ligo o computador, a primeira coisa que acontece é abrir o Teams. Porque ele está configurado para abrir junto do Windows. Eu acho muito chato isso, né? Mas ele fica justamente porque se alguém for te chamar, ou se alguém for ligar para você pelo Teams e tal, isso ele vem como se fosse uma coisa boa, né? Mas enche o saco, né? Eu acho. Porque está direto, eu ligo ele já aparece o Teams. Eu fecho,
Aí daqui a pouco ele abre. Você tá vendo a minha tela aqui? Sim. Olha ele aqui embaixo, tá vendo? Viu aqui, ó? Mexendo o mouse aqui embaixo. Ah, sim. Aí eu dou o botão direito aqui, ó, configurações. Tem aqui, ó, início automático do aplicativo. Ao fechar, manter em execução. O que acontece? Você fecha o Teams e ele continua rodando aqui embaixo, escondidinho. Tá, entendi. Registrar Teams como aplicativo. Aí eu vou deixar porque não faz diferença. Tá, Mas ok. essa aqui, ó, início automático eu tirei, abrir segundo plano eu tirei, e ao fechar, manter a execução. Tirei todos. Tudo bem? Tá, entendi. Tem umas coisas Obrigada. legais. A gente pode deixar o Teams escuro, ele tá claro, ó, vou deixar escuro. E dá para mudar o layout dele, ó, que legal. Eu vou deixar em grande. Não, em lista. Pronto. Olha. Ficou horrível. Ficou muito ruim. Vou deixar ele claro de novo. Pronto. Bom, vamos lá para o nosso roteiro. Falamos do gerenciador de processo, memória, CPU, os arquivos de execução. Vamos falar dos drivers. Vocês sabem o que são os drivers? Sim ou não? Eu sei o que é agora, só não sei explicar. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Qual é a diferença entre drive e driver? Alguém chuta? Então eu vou começar. Professor, Oi. driver não é aquele que instala para os hardwares ter o funcionamento correto? Você Tipo, está placa no de vídeo, áudio, rede. bom caminho. Seu raciocínio está num caminho bom. Drive do inglês dispositivo. Tudo bem? Então, quando a gente fala é o meu CD drive, é o meu flop drive. Vocês já escutaram falar essa expressão, flop? É flexível, macio. Era o antigo drive de disquete. Drive significa dispositivo. Então também tem eles chamam de opt. É o ótico. Óptico. Óptico. Isso. É o opt driver. Então, porque ele pode ser de CD, DVD, Blu-ray, né? Então, é um dispositivo de leitura de mídias óticas, que a leitura deles, todos eles, é feita com laser, né? Então, ele é um dispositivo ótico. E aí, o HD, eles chamam de disco rígido, é o hard drive. Drive significa dispositivo. Tudo bem? Tá claro? Se sim, me dá um joinha. Professor, Oi. ele também não pode ser chamado de hard disk? Hard disk. Sim. Hard drive, hard disk. Eles têm também, é chamado de Winchester, de mais vários nomes. Drive significa dispositivo. E driver, da tradução literal do inglês, o que significa? Dirigir? Não drive, driver. Quem é o driver? É o motorista. Exatamente. Repete mais alto para que seus amiguinhos escutem. Quem é o driver? É o motorista. Excelente. Parabéns. Driver é o motorista. Aí vocês vão me dizer, tá bom, professor, e daí o que isso tem a ver com informática?
Driver é o conjunto de informações que vem por meio de um aplicativo ou de bibliotecas, então é um executável ou são bibliotecas, que você coloca no seu sistema operacional para que ele saiba dirigir determinado dispositivo. Faz sentido? Então, se eu vou lá e instalo um driver da minha impressora, a partir deste momento, o meu Windows sabe como dirigir aquela impressora e mandar as informações corretamente para ela. Beleza? Se sim, me dá um joinha. Todo mundo entendeu o que é um driver? É um conjunto de bibliotecas, softwares ou instruções que permitem que o sistema operacional opere determinado dispositivo de hardware. Ou também é determinado dispositivo virtual, que tem a questão dos hardwares virtuais, né, que não é de verdade, mas também precisam de seus drivers. Bom, terceira palavra difícil do dia, firmware. Antigamente, para trocar a cara do sistema operacional do nosso celular, a gente tinha que trocar o firmware. O que é o firmware? Firmware é tipo o sistema, não é, professor? Mais ou menos. Vamos lá. Estou aguardando um chute de qualidade. O que é o firmware? A sua escrita do firmware está excelente. Bom, todo dispositivo tem sua própria estrutura de software. Então, pensa o seguinte. Eu tenho, por exemplo, um HD. Neste HD tem uma plaquinha controladora anexada a este meu HD. Quer ver? Eu vou mostrar a imagem dele na tela para a gente ver junto. Deixa eu ver. Se tem um HD de costa. Não precisa escrever que está aberto, senão ele não vai mostrar, né? Vamos dar um HD. Aqui, ó. Esse aqui dá para ver. Tá vendo que tem uma plaquinha aqui, ó? Todo HD tem uma placa que faz o controle do funcionamento dele, né? Além da... Aqui, ó. Essa aqui dá para ver bem. Além da parte do disco e do acesso aos dados e tal, que tem aqui, né? Você tem uma plaquinha que faz o controle dessas coisas e faz a interação. Todas as placas de dispositivos de hardware, eles têm duas coisas. Uma delas é o chipset, que é como se fosse, e aí agora olha para minha cara porque eu vou pôr aspas no que eu estou dizendo. É como se fosse o processador daquele dispositivo. Bom, e aí ele tem lá o chipset, que é o processador que controla o funcionamento daquele hardware, e o programa específico daquele hardware que está embarcado, que está dentro daquele hardware, seja ele qual for, se chama firmware. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma placa de rede, tá ok? Placa de rede PCI Express, e eu vou colocar aqui, ok, PCI Express, tá bom. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ele tem um chipzinho, tá vendo? Esse chip,
O maior deles provavelmente é o chipset. É o processador da placa de rede. Tá bom? E aí, dentro dele, ele tem um código. Eita, travou minha máquina. Travou feio aqui. Nossa, eu nunca vi isso. Espera aí que meu PC travou. Mas travou com força. Já ficou chiando. Ficou mais esquisito. Parece que trocou de canal. Então, olha só. Todos os dispositivos de hardware têm o seu próprio chipset, que é o processador do hardware, e tem um programinha que é um conjunto de instruções para esse próprio hardware. Então, assim, todos os dispositivos têm o seu próprio firmware. Um celular tem um firmware? Tem um firmware. A placa de rede tem um firmware? Tem. O HD tem um firmware? Tem. Porque você tem um conjunto de instruções que diz como que aquele hardware vai funcionar e como que aquele hardware interage com o seu sistema operacional. Ou com os drivers que estão no sistema operacional. Eita, será que travou aqui? Vocês estão me vendo ainda? Sim. Sim. Ele travou o PC e agora deu uma bugada aqui no celular, meu Deus. Agora... Eu tô achando que o Teams está matando meus computadores. Eu tinha um Dell, no meio da aula o Dell morreu para sempre. E aí, agora eu estava usando esse computador novinho e ele deu uma travada tão estranha que eu nunca vi na vida. Bom, então, tá claro que é o firmware, é o software específico de um determinado hardware. Mas ele não é um software que está no meu computador. Ele está no hardware. Ok? Então, por exemplo, eu tenho a minha impressora. E aí, a impressora tem os programas de dentro dela, do funcionamento dela. E aí você pode atualizar o firmware da sua impressora. E isso não tem nada a ver com driver. Tá claro o que eu estou falando, né? Dá um joinha aí, se todo mundo entende. É tipo uma BIOS, professor? É mais ou menos uma BIOS. É mais ou menos uma BIOS. Dá para entender mais ou menos assim. O que acontece? O BIOS é o Basic Input Output System, o sistema básico de entrada e saída. Ele reconhece automaticamente os drivers, né, os dispositivos e os drivers das coisas que estão ligadas na sua máquina. Ah, ele sabe que tem um HD, ele sabe que tem uma placa de rede, ele sabe que tem tanto de memória, ele sabe qual que é o processador. Esse sistema básico de entrada e saída, ele te deixa, inclusive, fazer configurações de, o HD vai funcionar como IDE, como SATA, vai trabalhar em AHCI, e tudo isso, o BIOS vai subir, o sistema operacional vai pegar a informação no BIOS e subir por UEFI, ou ele vai subir como sistema legado. Tudo isso, se você não tiver com o BIOS devidamente configurado, o seu sistema operacional não sobe. Acabou de dar um... Nossa, pera, eu vou mostrar minha tela, porque é inacreditável o que aconteceu aqui. Pera aí. Ele voltou para a instalação do Windows numa máquina que eu já estou usando faz tempo. Que loucura. Oxi, do nada. Do nada de verdade. Você já estava em aula? E, professor, isso já tinha acontecido comigo quando eu fui atualizar o negócio da minha placa de vídeo. Cara, que loucura. Sai daqui, capeta. Ele tá tipo O tentando Windows sendo mesmo. Reloga, professor, reloga que ele vai voltar ao normal. Que capeta, sai pra lá. Loucura, rapaz. Pronto. Vou abrir aqui o Teams de novo. Torcer para ele não dar essa bugada estranha. Ô, professor.
Oi? Uma perguntinha pro senhor. Então, cada dispositivo do hardware vai ter um firmware. Exatamente. Tá, certo. E aí, vários fabricantes já permitem, via software, fazer atualização do firmware do dispositivo. Vocês têm impressora em casa? Eu tenho, professora. A da Epson fica pedindo para atualizar toda hora a firmware Ela dela. não fica falando para atualizar o firmware? Fica. É o software do próprio dispositivo, o firmware. Tá claro para todo mundo o que é o firmware? Tranquilinho? Sim, professor. Se alguém ficou com dúvida, pode falar agora. Eu não entendi quase nada, professor. Tá. Me ajuda a te ajudar. Qual parte que você se perdeu? Não, professor, é que eu estou começando a entender, assim, todas as aulas. Igual eu coloquei no privado para vocês, todos os professores, mas, assim, eu estou aprendendo. Aos poucos eu estou aprendendo. Não é tudo que eu entendo. Não posso mentir e falar que eu entendo. Informação mesmo. Para quem já tem algum conhecimento é difícil, agora para quem não tinha nenhum, é um mundão de informação mesmo. Isso mesmo. É correr atrás, pesquisar e meter as caras, e é isso mesmo. É o que eu tenho feito. Oi? É o que eu tenho feito, pesquisado e tentando fazer. Quando eu não consigo, eu não faço. Tem muita coisa boa no YouTube, viu? Pode procurar que você vai achar muita coisa legal. Tem um professor, chama Gustavo Guanabara. Este cara tem aulas incríveis de lógica, de hardware, de rede. Ele é maravilhoso. Eu acho que ele é um dos melhores professores que tem na internet. Vou pesquisar. Se tiver dificuldade em alguma matéria, sei lá, banco de dados. O Guanabara tem coisa de banco de dados. E tem um site que é muito bom também, é o 3W School. É que aí o 3W School, acho que a maior parte dos trabalhos, dos exemplos e tal, tá tudo em inglês. Mas é um site que tem de tudo que é desenvolvimento da web tem lá, de exemplo e tal. É maravilhoso. Esse aqui, ó. Esse é muito, muito, muito bom. Muito bom. Com todos os exemplos, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap para você fazer as configurações. É maravilhoso. Esses aí é tudo que eu estou parada. Nesse HTML, CSS, não estou conseguindo fazer. De um tudo. Mas, quero começar, eu estou engatinhando, preciso de ajuda. O Guanabara tem um curso de HTML com CSS3 e Bootstrap atualizado. O curso de HTML do Guanabara e são aulinhas curtinhas de 5 minutos, 10 minutos. É seguir, vai fazendo junto, em 2 semanas está manjando tudo. Tá ok, professor. Obrigado. É bom pra caramba. Vou fazer amanhã. Obrigadão. Tamo junto. Vamos lá. Voltando aqui para a aula. Então, vamos só ver se eu acho aqui fechou, né, o roteiro que eu tinha aberto. Eu vou abrir o chat aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. A gente falou do driver. Agora eu vou levantar, vou colocar aqui minha tela de novo para vocês verem minha tela. A gente vai dar continuidade aqui. Vamos lá. O firmware ficou claro que ele é o software que está embarcado em determinado dispositivo de hardware. Pode ser uma placa de rede, uma placa de vídeo, um HD, uma impressora. Todo dispositivo
tem o seu próprio processador, que é chamado chipset, e todo dispositivo tem o seu próprio programa, né? Esse programa chama firmware. Ele pode, inclusive, ser atualizado pela internet. E aí, esse firmware conversa com o driver, que é o conjunto de instruções que deixa o meu sistema operacional dirigir determinado dispositivo. O driver, ele entra com poderes de admin, então ele tem poderes de privilégio no sistema, ok? Então, ele começa junto do Windows, por exemplo, quando eu abro o Windows, o driver de som vai ser carregado também, necessariamente. Então, carregou o Windows, ele já solta até aquela musiquinha. Por quê? Porque o driver de som já foi carregado. O driver de vídeo também, senão você não ia enxergar a tela. O driver do teclado, o driver do mouse, o driver da impressora, todos esses programas que ensinam o Windows a operar os aplicativos carregam junto com o Windows. Tudo bem? E tem poderes administrativos. Tem poder de superusuário na máquina. Até aqui, tranquilo? Sim ou não? Ok, essa aula aqui já está chegando já em mais de 1 hora, né? Eu não vou me estender mais, não. Eu vou falar, então, eu vou tentar encurtar aqui para não ficar muito comprido. Vamos lá. Então, eu falei do gerenciamento, deixa eu ver, serviço, memória, aplicativo, processo, arquitetura de tarefa. O desfragmentador de disco, eu falei na última aula. Verificação de falha também. Limpeza de disco, eu posso dar uma dica aqui, para a gente deixar uma máquina rodando bem. Você tem 3 programas muito legais assim de manutenção que são amigos assim do técnico, tá? O primeiro deles é este cara aqui, o Spybot, Search and Destroy. Vou abri-lo aqui. O Search and Destroy. Vamos lá, fazer imunização. Você pode imunizar o sistema, e quando você imuniza o sistema, ele é como se fosse uma vacina. Todas as, sei lá, 300 mil, olha quantas entradas, são 144 mil entradas, né, de registro de sistema que ele conhece como vulnerabilidades que ele bloqueou. Então, todos os problemas já conhecidos, ele não deixa entrar no sistema. E aí você vem aqui e aplica essa imunização. Bom, uma outra coisa que ele faz, né, aqui no Start Center, ele vai escanear o seu computador para ver se encontra algum tipo de malware, algum programa espião, algum programa rastreador, algum programa que está, algum keylogger, né? Então, o Spybot, ele é muito, muito, muito bom. Ah, professor, ele é igual ao antivírus? Não. Ele trabalha em conjunto com o antivírus. Ah, professor, e se eu quiser 2 antivírus? Aí você está fazendo uma besteira. Porque quando você tem mais de um antivírus no seu computador, um vai brigar com o outro e aí você não consegue ter a proteção adequada na sua máquina. O Spybot, ele não é um antivírus. Ele procura outros tipos de infecção que antivírus não pegam. Ele procura worms, procura spywares, ele procura agewares, agewares são programas que ficam pulando propaganda atrás de você, te perseguindo. O Spybot, ele vai ver sua navegação na internet, qual site que você foi, o que você escreveu, os programas espiões. Então, ele mata cookies indesejados. Ele é muito legal de verdade, tá? Ele assim, é o brother do técnico de informática, o Spybot. Pode procurar que ele é muito bom.
Um outro programinha que é muito bacana para limpeza do disco é esse cara aqui, o CCleaner, que de certo é conhecido de vocês porque ele também tem para celular. Com ele é possível você apagar todos os históricos, limpar os caches, limpar os temporários e fazer manutenção também no seu registro de entradas que estão quebradas, né? Então, olha só, tem 14.000 trackers para remover, 150 MB de lixo, então vamos embora, faça o meu PC melhor. Então, o CCleaner, ele é muito bom, muito bom. Se você pegar e passar o CCleaner num computador que nunca passou, você vai ter, sei lá, 4 GB de lixo, às vezes até mais, né? Então, você libera um puta espaço no teu HD de tirar essas coisas de porcaria, de temporário. O CCleaner é bom, o CCleaner é bom. São dois caras que são assim, são amigos do técnico de informática, o Spybot e o CCleaner, tá bom? Esses caras são nota 10. Bom, o que eu falei na última aula, que eu mostrei o defrag, né? Que justamente eu falei da formatação dos discos, né? Que formatar não quer dizer apagar tudo, quer dizer aplicar um formato. E a questão de apagar tudo é porque se você reestruturou o formato, as coisas que estavam no formato antigo deixam de existir. Elas estavam dentro de uma estrutura que não existe mais. Então, aquelas coisas também vão deixar de existir, também serão apagadas. Mas formatar não implica necessariamente, não é a mesma coisa que apagar tudo. Você pode vir apagar tudo manualmente, os itens, e aí você não formatou o seu disco, né? Quando você formata, você apaga tudo porque você refaz o formato, refaz as estruturas que armazenam os arquivos. Então, você reorganiza os setores e trilhas. Você limpa os clusters. Isso é uma formatação. Isso vale também para pendrives, também para CDs, também para HDs, também para unidades de disco. Beleza? O Windows 10 ele tem o seu próprio antivírus dentro do sistema dele, né? Então eu não tenho um antivírus instalado aqui, porque o Windows 10 faz isso por mim, né? E como eu falei para vocês, mais de um antivírus no sistema, um briga com o outro e às vezes você fica sem proteção nenhuma. Bom, galera, falei coisa pra caramba, né? Tem material pra caramba para essa aula de hoje. O bom é que o vídeo dá para ver acelerado, né? Porque foi enorme. Eu vou deixar essas outras ferramentas, essas outras coisas, eu vou falar na aula que vem, tá bom? Eu vou ver se eu consigo aí ao longo desta semana providenciar alguns exercícios para vocês fazerem, nada muito grande, nem nada muito difícil, mas eu vou providenciar alguns exercícios para a gente não poder, para não ficar também ferrado, né? Que tem uma nota só para esta matéria, a gente precisa de mais atividades para poder facilitar a vida. Porque se tem uma nota só e a pessoa não fez uma nota só, a pessoa está com I. Então é importante a gente ter mais exercício. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Essa live já está bem comprida. Boa noite, professor. Tchau, Russo, boa noite.